Hoje foi o primeiro dia de aula presencial, graças a Deus, finalmente acabou o EAD. Para quem não sabe, eu estou cursando o primeiro período da Faculdade de Medicina e minhas aulas começaram no dia 7 de março, mas foi só hoje que as aulas presenciais começaram, antes estava só EAD. Eu confesso que eu acho que eu desacostumei até a aula presencial, meio que no começo eu fiquei meio dispersa, não estava conseguindo prestar atenção direito. Mas é outra coisa, né, gente? É muito bom voltar para a sala de aula, estar ali no meio das pessoas de verdade, não só vendo aquelas carinhas na tela, enfim, finalmente. Hoje eu tive aula de bioquímica das 8 às 9h40. Depois eu fiquei estudando numa salinha que tem lá perto da biblioteca. Na verdade, eu fui na biblioteca primeiro antes. Eu fui lá fazer meu cadastro e conhecer, porque eu queria conhecer a biblioteca. Eu não podia pegar nenhum livro, porque eu não tinha cadastro ainda. E depois eu fiquei estudando numa salinha lá perto, até umas 11 mais ou menos, e minha mãe foi me buscar. E eu não tenho aula hoje à tarde, na verdade no nosso horário era pra gente estar tendo saúde coletiva, só que a gente só vai ter essa matéria a partir do dia 18 de abril, provavelmente. Eu digo provavelmente porque as coisas estão bem bagunçadas nesse retorno. E agora são mais ou menos umas 2 horas, acho que deve ser umas 2 e pouco, 3, não sei. E eu vou estudar para tutoria. Eu ainda vou explicar aqui no canal, para quem não sabe, o que é tutoria, o que é PBL. Inclusive, vocês pediram no último vídeo que eu postei, mas isso vai ficar para outro dia. Essa semana não tem tutoria, eu só tenho que estudar para tutoria que tem na semana que vem. Então eu vou estudar agora. Eu ainda pretendo estudar bioquímica hoje ainda, e ainda treinar. Eu espero que eu consiga fazer tudo isso hoje. Antes de estudar, eu vou mostrar para vocês os materiais que eu usei hoje. Então, eu levei meu notebook, folhas para fichário, uma pasta para guardar as folhas, porque eu não levo fichário, porque senão fica muito cheia a bolsa. Meu planner. Tem esse caderninho aqui também, que eu nem usei ele, na verdade ele é um caderninho para anotações aleatórias. E a minha bolsinha de lápis. Como que eu fiz as minhas anotações? Então, quando estava no online, eu estava usando as folhas para fazer as anotações de aula. Eu copiava os tópicos que estavam no slide e embaixo eu ia escrevendo o que não estava no slide, que o professor falava, mas não estava no slide. Só que hoje, presencialmente, isso não funcionou. Eu não sei porquê. Eu não estava conseguindo acompanhar, não estava fluindo. Então eu decidi baixar os slides dos veteranos, lá no meio da aula mesmo, eu entrei lá no Drive, baixei os slides e comecei a anotar por cima dos slides mesmo, digitando. Na verdade, o meu método de anotação, ele tá bem híbrido. Para as aulas de histologia, eu já estava fazendo isso desde o início, anotando só resumo digitado, eu tô fazendo resumo digitado para histologia. Para genética, eu estava fazendo anotações no papel, mas eu fiz alguns dos slides. Eu ainda não tenho um método definido. E é isso. Depois que eu terminei de estudar para tutoria, eu fui estudar bioquímica. E geralmente eu revejo aulas gravadas e vou anotando em cima dos slides. Eu meio que já faço isso durante a própria aula do professor. Então, nesse dia eu resolvi ler o livro para tentar ter uma visão diferente da matéria. Só que assim, foi pura perda de tempo. Eu percebi que só assistir às aulas desse professor, revendo a aula com calma, pausando para tentar entender, já é mais do que suficiente. Então eu continuei depois só com a aula gravada mesmo.
Oi, gente. Hoje de manhã eu tive aula de histologia das 8 horas até as 9h40. Aí depois era para ter uma aula de genética, só que a professora, eu acho que ela não vai mais dar aula pra gente, então eles ainda não arrumaram outro professor. E aí não teve. Voltei pra casa e agora eu acho que antes do almoço eu vou tentar terminar de estudar bioquímica, que eu tava estudando ontem e não deu tempo. Na verdade, teria dado tempo sim. Teria dado tempo porque o meu dia de ontem foi super tranquilo, consegui fazer bastante coisa e quase sobrou tempo. Só não sobrou porque eu fui inventar de tentar ler o livro para ter uma visão diferente da matéria e acabei foi perdendo tempo, enrolando e não consegui terminar de assistir a aula. E é isso, à tarde eu tenho outra aula. Enfim, vocês vão acompanhando aí o desenrolar do dia. Depois do almoço eu fui tomar a dose de reforço da Covid e o negócio lá enrolou muito, tinha uma fila de gente, demorou demais. E agora já tá praticamente na hora da minha aula à tarde, começa às 3h40. E na verdade acho que a gente só vai discutir, vai assistir um documentário para discutir depois, porque essa aula é do eixo reflexivo, que é um eixo em que a gente discute questões de ética, profissionalismo. E agora eu tô aqui arrumando minhas coisas. E é isso. Deixa eu andar logo, senão eu não chego lá hoje. Esse pãozinho é uma delícia. Vou falar que nem blogueirinha agora. Super recomendo. Oi, gente. Hoje já é sexta-feira. E vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com a quarta e com a quinta. Então, né? Na terça-feira, vocês viram aí que eu tomei a vacina da Covid. E aí depois que a gente assistiu o documentário na faculdade, eu fui no shopping e no mercado. E lá no shopping eu tomei a vacina contra a gripe. E aí na noite de quarta, quer dizer, na noite de terça para quarta, eu tive reação da vacina. Eu não sei se foi da Covid, se foi da gripe, se foi das duas juntas, enfim, só sei que eu tive febre durante a noite. E aí na quarta-feira de manhã eu acordei cedo para ir pra faculdade achando que eu já tava bem, mas não tava bem nada. Tive febre lá na faculdade também, tive que voltar para casa. Enfim. E aí a quarta-feira, eu passei a quarta-feira todo dia deitada, dormindo, cochilando. Às vezes eu fiquei editando vídeo, mas sempre deitada. Então assim, eu não filmei nada na quarta-feira. Eu ia vir aqui falar com vocês na quinta-feira à noite, mas a iluminação por aqui é terrível para gravar à noite, então não falei. Então eu vou dar um breve resumo do que aconteceu nesses dias. Na quarta-feira eu tive aula de histologia sobre o tecido conjuntivo, das 8 até umas 10 e alguma coisa, não lembro direito. E depois teve aula de biofísica, das 10h20 até não sei que hora, porque eu fui embora no meio da aula. Fui embora no meio da aula porque eu tava com febre. E a aula era sobre membrana plasmática e transportes pela membrana, enfim, essas coisas assim do tipo. Aí à tarde, na quarta-feira à tarde, teve uma aula pra discutir sobre aquele documentário, só que eu não fui nessa aula, por motivos que eu já expliquei. Aí na quinta-feira, a minha primeira aula era só 9h50, então eu pude dormir até um pouco mais tarde pra ver se eu recuperava, né? E deu tudo certo, melhorei, quinta-feira já tava 100%. Fui pra aula 9h50, ela terminou... Eu não lembro que hora que a aula terminou, acho que foi 11h30, por aí. Era aula de bioquímica. O que a gente mais tem é aula de bioquímica. Eu nunca vi, é muita aula de bioquímica. Aí eu vim pra casa, almocei, 1h, 1h10 na verdade, teve aula de método. Que é uma aula que aparentemente a gente vai discutir sobre método científico, bases de dados,
essas coisas assim do tipo. E aí na quinta-feira à tarde eu voltei pra casa e fui replanejar, porque por conta desses contratempos eu tive que me reorganizar todos os meus afazeres, porque eu não consegui fazer nada na quarta-feira e também acabei que eu não consegui fazer nada na quinta. Aí eu peguei meu planner, peguei um bloquinho de anotações, fui anotando as coisas que eu tinha que replanejar, que eu tinha que recolocar, remanejar nos meus dias da semana. Além disso, eu também usei o Todoist, que ele tem um site e também tem aplicativo para celular. Eu estou usando ele para anotar todas as minhas tarefas, trabalhos, aulas atrasadas, matéria atrasada, coisa que eu tenho que ler. Estou anotando tudo lá para ter uma visão geral dos meus afazeres. E aí, a cada semana, eu organizo no meu planner o que eu vou fazer em cada dia. E depois que eu me reorganizei, eu ia estudar, só que eu não consegui, porque depois que eu vi o tanto de coisa que eu tinha que fazer, o tanto de coisa que eu tive que reorganizar e a aula que eu tinha que repor porque eu não conseguia acompanhar direito na quarta-feira. Enfim, eu meio que surtei, fiquei estressada e não estudei. Foi isso. E aí na quinta-feira à noite, né, 7 horas, eu tive monitoria de histologia. A monitoria é um espaço que a gente tem para tirar dúvidas, talvez revisar a matéria. Os monitores, eles são alunos de períodos mais avançados, aí eles ajudam a gente com essas coisas. E hoje eu tive aula de bioquímica das 8 até as 9h40. A gente falou sobre carboidratos, eu achei. Depois da aula de bioquímica, era pra gente ter a nossa primeira aula de anatomia prática no laboratório. Só que não teve, a aula foi cancelada. Eu fiquei triste, porque eu já tinha até comprado as luvas. Enfim, eu tava ansiosa para essa aula, mas não teve. E inclusive ia ser uma coisa bem interessante de mostrar aqui no vlog e tal. Enfim, gente, foi isso. Esse vlog ele foi bem diferente do que eu esperava. Eu esperava fazer uma coisa bem melhor, não sei. Eu não fiquei muito satisfeita. Eu ainda estou numa fase de adaptação, eu ainda não tenho uma rotina definida, então eu não sei exatamente o que mostrar por aqui. Inclusive, como vocês puderam perceber, o próprio curso está numa fase de adaptação. A gente está tendo um monte de janela, um monte de aula cancelada. Eu vou deixar vocês aí agora com algumas ceninhas do restante do meu dia. E até o próximo vídeo.